Olá, boa tarde a todos e a todas. Sejam bem-vindos a mais uma atividade do URGS Portas Abertas. Eu sou a professora Aline Marques Acosta, coordenadora do evento na Escola de Enfermagem. E hoje, então, nós temos uma mesa redonda com professores da Escola de Enfermagem para conversar um pouco sobre os cursos de graduação em enfermagem e em saúde coletiva. Então, nós temos os chefes de departamento da escola, que eles vão falar um pouco sobre as experiências e as vivências que os alunos nos cursos de graduação têm nesses departamentos, para que então os alunos que estão interessados em estudar, fazer os cursos de enfermagem ou em saúde coletiva, possam conhecer um pouco mais sobre os nossos cursos. Então, para iniciar, desculpem, eu gostaria de convidar a professora Tatiana Engel Gerhardt para iniciar falando, então, sobre o curso de saúde coletiva. A Tatiana é chefe do Departamento de Saúde Coletiva. Olá a todas, todos e todes, colegas e também aqueles que estão nos assistindo neste momento ou vão nos assistir posteriormente. Sejam bem-vindos à URG, sejam bem-vindos à Escola de Enfermagem e também sejam bem-vindos à Saúde Coletiva da URGS. Eu vou então compartilhar uma apresentação com vocês. Vou abrir aqui o meu arquivo só um pouquinho. Deixa eu só encontrar aqui a minha apresentação. Neste momento sempre é isso, né? A apresentação está aqui. Preciso achar onde está o meu arquivo. Tá, só um pouquinho, gente. Deveria estar aqui. Este é um problema. Gente, minha apresentação eu não consigo carregar. Porque ela está aqui, mas eu não encontro ela. Só um pouco. Desculpem pela atrapalhação, mas eu Tudo vou. bem, Tatiana, não te Eu preocupe. agora achei onde é que ela. Ai, já fiz tanta coisa hoje, mas agora eu achei onde é que ela tá. Era para ser rápido, quando a gente quer fazer rápido, acontece isso. Ela foi? Não foi, né? Ainda não está aparecendo. Pois é. Ela não tá carregando, na realidade. Agora foi. Ela tá subindo. Ela ainda não foi. Esperando carregar, minha internet deve estar um pouco carregada. Mas estamos aguardando. Portanto, não é um arquivo longo. Bom, enfim, eu acho que eu vou começar a falar com vocês mesmo sem essa
a apresentação, né? Se ela carregar, eu posso depois compartilhar com vocês, né? Para não atrasar mais. Então, eu vim aqui para falar um pouco sobre a saúde coletiva na URGS, a partir do Departamento de Saúde Coletiva, né, que foi criado na Escola de Enfermagem desde 2018, embora toda a formação já da saúde coletiva ela seja anterior à própria criação do departamento. Mas o departamento, então, ele abriga, né, docentes que atuam no curso de graduação em saúde coletiva, que atuam também na residência integrada multiprofissional em saúde coletiva e no programa de pós-graduação em saúde coletiva, tanto no seu mestrado acadêmico quanto também no seu mestrado profissional. E no departamento, assim, para além das suas funções administrativas relativas aos encargos, né, docentes, o departamento ele também se constitui em torno de uma agenda que para nós é também política e pedagógica e estratégica, né, porque vai permitir a gente trabalhar todas as questões que envolvem o campo da saúde coletiva dentro da sua grande área da saúde, né? Então, junto com as demais profissões da área da saúde, como nós temos também, né, a enfermagem, que estará conosco aqui hoje à tarde, e nós procuramos também trabalhar de uma forma integrada no departamento esses diferentes níveis de formação, né? Tanto então no nível da graduação, da pós-graduação e da residência, né? E também buscamos articular essa formação, essas, né, formações no seu plural, né, em todos os seus níveis, com outras instâncias e com outros diferentes atores também, né, sejam dentro da própria academia, dentro da própria escola de enfermagem, né, articulando com o próprio curso de enfermagem, mas também com os demais cursos da universidade, também com os diferentes serviços, com movimentos sociais, com associações científicas do próprio campo da saúde coletiva, e isso tem sido muito importante, inclusive, para poder viabilizar na prática, né, um sistema de saúde a partir, né, dos seus princípios, como nós temos no SUS, né, da universalidade, da participação, da integralidade e também da equidade. Então, nós temos um corpo docente bastante diverso. Nós temos docentes que atuam, que possuem uma formação inicial já em diferentes áreas de conhecimento, né, que passam pela medicina, pela enfermagem, a educação, pela psicologia, pela nutrição, pela veterinária, inclusive, pela própria saúde coletiva e outras. E esse corpo docente, a partir já dessa formação diversa inicial, ele atua nesses níveis formativos a partir de 3 grandes áreas de conhecimento que compõem o campo da saúde coletiva, ou seja, a partir da política, do planejamento e da gestão em saúde, das ciências sociais e humanas em saúde e também da epidemiologia. E, então, como eu mencionei, né, atuamos, né, nesses 4, digamos assim, frentes de ensino, na graduação, na residência, no mestrado acadêmico e no mestrado profissional em saúde coletiva. Nós não atuamos só nas atividades de ensino, né? Nós também produzimos pesquisas e produzimos ações de extensão. Então, a saúde coletiva ela dispõe de laboratórios e grupos de pesquisa que trabalham o ensino, a pesquisa e a extensão de uma forma bastante integrada. Então, nós temos o LAISC, que é o Laboratório de Apoio Integrado em Saúde Coletiva, temos o LATEC, que trabalha as questões ligadas à arte, ao território, à equidade e à cultura, e temos o LAPAX, que é o Laboratório de Políticas Públicas, Ações Coletivas e Saúde. Temos também grupos de pesquisa,
né, que são cadastrados, inclusive, no Diretório de Pesquisa do CNPq, como o GESC, o Grupo de Estudos em Saúde Coletiva, o SAD, o Grupo de Saúde, Ambiente e Desenvolvimento, o ARAMBI, que é o Grupo de Estudos em Saúde da População Negra, e ainda o Rotas Críticas, né, que trabalha as questões das desigualdades sociais racializadas e generificadas. E ainda atuamos também junto ao NEAB, ao Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros, Indígenas e Africanos. E a partir, então, de todas essas nossas ações de ensino, de pesquisa e de extensão, né, como resultado, inclusive, de todas essas ações, nós também construímos diversos cursos online, gratuitos, que estão disponíveis na plataforma Lumina, que são cursos de curta duração, em relação a diversas temáticas que temos trabalhado dentro do campo da saúde coletiva, então, a partir desses nossos projetos, né, de ensino, pesquisa e extensão. Então, nós temos um curso sobre imagens para pensar o outro, o da Política Nacional da Saúde Integral da População LGBT, as políticas de equidade em saúde, notificações de violência, um curso que fizemos especificamente agora sobre o coronavírus e as iniquidades em saúde, outro sobre a condução, né, de um sistema de saúde em relação a situações de crise, curso sobre itinerários terapêuticos, para poder pensar o cuidado na cultura, curso sobre HIV e AIDS, né, na busca da zero discriminação, e também um curso sobre arte e direitos humanos. E também produzimos, né, além dessas diferentes atividades, agora neste momento da pandemia, também disponibilizamos um portal que foca nas ações da saúde coletiva e o cuidado na pandemia de Covid-19, onde ali se pode acessar as diferentes ações que temos desenvolvidos ao longo, então, desses 2 últimos anos, né? E temos também uma forte atuação com representações bastante importantes junto à Associação Brasileira de Saúde Coletiva, que é uma associação científica, mas uma associação também de ação política, e temos, então, construído, né, toda uma relação importante entre o que produzimos em termos de ensino, pesquisa e extensão aqui na nossa universidade, com o que tem sido produzido e feito, né, em termos de ação em nível nacional, né? Então, essa é uma articulação para nós que é fundamental e bastante importante, porque ela, ao mesmo tempo, nos alimenta e nós alimentamos, então, tudo que acontece no campo em nível nacional, né? Então, acho que neste primeiro momento era isso que eu gostaria de trazer. A gente produziu vários materiais de apresentação do curso, né, da saúde coletiva e do próprio campo da saúde coletiva, para vocês, né, que estão neste momento, talvez, de escolha, né, de uma profissão e de um curso a seguir, e todos esses materiais estão disponíveis, né, no site do URGS Portas Abertas, né, e vocês facilmente poderão acessar lá. Mas eu continuo aqui com os colegas, né, e disponível também para questões, né, e compartilhamentos que forem necessários. Obrigada, professora Tatiana. Para dar continuidade, eu passo, então, a palavra para o professor Leandro Barbosa de Pinho, chefe do Departamento de Assistência e Orientação Profissional da Escola de Enfermagem. Professor Leandro, por favor. Tu também tem uma apresentação, né, para fazer. Tenho.
Obrigado, professora Aline. Eu também, eu consegui aqui projetar, né, essa apresentação, mas acho que dá as boas-vindas, né, para todos e todas, principalmente para, num momento tão importante, né, da história de cada um, que é o fato da escolha do que vamos fazer no futuro, né, nesse momento da escolha do seu curso, da escolha da sua profissão. E eu acho que essas iniciativas, né, de nos aproximarmos a academia também dessas experiências com os diferentes níveis de ensino, também acho que nos enriquecem bastante, né. A escola de enfermagem é um ambiente bastante diversificado, né? Ela praticamente é um ecossistema, né? E a escola, por si só, ela tem 4 grandes departamentos, né? Então, a professora Tatiana apresentou o DESCOL e o DAOP, né, que é o Departamento de Assistência e Orientação Profissional, é um outro departamento e que, nesse caso, se dedica mais especificamente às questões relacionadas ao curso de enfermagem, né? Então, nós, dentro do DAOP, temos um grupo de 32 professores envolvidos em atividades de ensino, pesquisa e extensão universitária, voltadas com maior ênfase ao curso de graduação em enfermagem, né? Então, no DAOP, nesse momento, eu estou, né, na chefia do departamento, a professora Idiane na chefia substituta, e a ideia é que vocês possam ter uma compreensão, assim, desse lugar do qual eu falo, né, de um grupo que tem uma trajetória bastante diversificada, heterogênea, o que é bom também, né. Um grupo que, de certa forma, ele tem uma história, né, e essa foto, ela, de certa forma, representa um pouco a história do nosso departamento, né, porque temos colegas que, inclusive, já se aposentaram, colegas que hoje ainda estão na ativa, então talvez essa seja isso que dá esse certo dinamismo ao departamento, e eu explico mais na sequência o porquê, né, e eu acho que isso também desperta um pouco, né, essa necessidade da gente falar sobre o departamento, sobre as atividades que fazemos, em momentos muitas vezes tão delicados como este de pandemia, em que nós estamos sendo muito exigidos, né, por conta da nossa experiência, da nossa trajetória profissional, no nosso caso, como enfermeiros de formação, atuando em grande parte no curso de graduação em enfermagem, né. Então, o nosso departamento, ele tem 3 áreas de conhecimento, né, e que atuando especificamente com uma maior ênfase na profissão de enfermagem, que são a administração e enfermagem nos serviços de saúde, a saúde coletiva, a enfermagem na saúde coletiva e a enfermagem em saúde mental, né. Nós somos responsáveis pela oferta de 8 disciplinas do bacharelado em enfermagem, uma carga horária que, olhando para toda a carga horária do departamento ou do curso de graduação em enfermagem, nós respondemos por praticamente 40% de toda essa carga horária do curso, né? E sendo que desta carga horária que fica sob nossa responsabilidade, 50% é de práticas disciplinares em serviços da rede de saúde de Porto Alegre, né? E dentro desses campos nós temos não só os campos de saúde em geral, os hospitalares e da rede básica do município de Porto Alegre, mas também o nosso campo do nosso lado ali, no campus da saúde da URGS, que é o Hospital de Clínicas. Então, dentre as atividades de pesquisa e pós-graduação que são desenvolvidas por nós no departamento, 16 professores são docentes do programa de pós-graduação em enfermagem, e essas atividades diferentes, atividades de pesquisa e produção de conhecimento, elas se dividem basicamente em 3 grandes linhas, né, que seriam da enfermagem em saúde coletiva, da gestão em saúde e enfermagem e a organização do trabalho, e a saúde mental e enfermagem, né. Então, para vocês entenderem que essas 3 grandes áreas, né, ou linhas, né, que compõem as atividades dos professores do departamento, elas também dialogam muito
né, com os outros campos do conhecimento, né, e principalmente fazendo essa articulação também interdisciplinar, que a professora Tatiana também comentou na apresentação dela, dessas diferentes frentes, porque é importante também que a gente faça esse diálogo para compreender momentos, às vezes, tão importantes da nossa vida, da nossa história, e hoje, talvez, né, como falei para vocês, da pandemia, a gente tem sido cada vez mais exigido a fazer esses diálogos de maneira mais detalhada, mais aprofundada com as diferentes áreas do conhecimento. Dentre as atividades de extensão, né, desenvolvidas pelo departamento, ou seja, atividades em que a gente tem um envolvimento mais contínuo com a comunidade, com a sociedade em si, nós temos atividades específicas de cuidados de enfermagem, com lesões, com atividades voltadas para voluntariado, para atividades interprofissionais relacionadas à pandemia. Nós temos também alguns diálogos, né, com grupos específicos, com situações específicas vulneráveis, né. Nós trabalhamos também dentro do departamento com práticas integrativas e complementares, né, temos professores que atuam nessas frentes, também atuamos com professores se dedicando a trabalhar com questões de desastres e emergências, né, imunização também é um grande foco, né, do departamento, principalmente do campo da enfermagem na saúde coletiva, e hoje, talvez de todos nós, porque todos nós nos envolvemos de alguma maneira, com as campanhas de vacinação para a Covid e também para a vacinação à influenza, até mais com relação à Covid, porque fomos muito parceiros, né, do município de Porto Alegre e também do próprio Hospital de Clínicas na vacinação dos trabalhadores, coordenamos, né, enquanto escola, e estivemos na vanguarda também da coordenação das atividades de vacinação dos servidores da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Então, acho que talvez para ter essa compreensão de que hoje o nosso papel como enfermeiros, ele se ampliou muito e ele foi muito requerido, né, por conta dessa complexidade que a gente tem vivido com relação à pandemia, né. No campo da saúde mental também temos uma atuação bastante importante, né? Estamos, inclusive, com as programações do Setembro Amarelo da escola, né? Já que o Setembro Amarelo é um mês em que a gente fala, é o mês do ano em que a gente fala sobre suicídio, né? Trabalhamos muito também com as questões étnico-raciais, né? No ensino, na pesquisa, no trabalho, avançando sobre temas delicados, sobre vulnerabilidade, sobre também iniquidades em saúde. Então temos esse diálogo, transversalizamos muito isso, né? E trabalhamos também com atenção psicossocial estratégica, né? Temos o Centro de Atenção Psicossocial como um serviço de toda uma rede de cuidados em saúde mental, como um lugar onde também transitamos e trabalhamos bastante. Aqui alguns exemplos, né, de algumas atividades em que nos envolvemos com tanta frequência, né, em campos de estágio, né, fotos da unidade de internação psiquiátrica, do Hospital de Clínicas, de uma conversa também com um dos usuários do sistema, né, algumas atividades de apresentação em sessões de pôsteres e atividades de pesquisa, produção do conhecimento. Temos também, atuamos muito na participação em grupos na comunidade, né, então fazemos grupos específicos né, atuando em várias frentes, né, dentro dos serviços de saúde, coordenando essas atividades de educação, atividades de promoção de saúde. Aqui também um outro exemplo, né, de atividades acadêmicas, né, talvez na segunda foto, na primeira também, né, essas montagens, né, com escolas, temos parcerias muito importantes também com escolas, com a rede básica, enfim, né, para vocês talvez terem essa compreensão do quanto é necessário também dialogarmos enquanto profissão de enfermagem com essas diferentes frentes de trabalho, né.
Aqui mais uma outra, né, possibilidade, né, aqui uma oficina, né, em que nós estamos, né, dentro de um serviço, dentro de uma comunidade também fazendo oficinas de promoção de saúde, de acompanhamento, enfim, atividades de campos de estágio, né, algumas reuniões acadêmicas também, porque também temos isso, né, com frequência para programar atividades de ensino, de extensão, de pesquisa. Aqui também, né, algumas atividades específicas que acontecem ao longo do ano, né, festa junina, então dentro dos campos de práticas, né, algumas festividades específicas. Claro que muitas dessas atividades aconteceram antes da pandemia, agora, depois da pandemia, o foco muitas vezes acaba sendo outro, né, mas acho que mais por isso também, para que vocês tenham essa ideia de que a escola, os departamentos, eles também são muito dinâmicos e essa história faz parte daquilo que a gente está construindo mais para frente e a gente espera, claro, que vocês também façam parte dessa construção com a gente, né? Então, mais uma outra atividade, né? Aqui na primeira foto, uma atividade em que a gente, uma conversa, né, sobre questões relacionadas à violência, enfim, né? Outra foto de campo de estágio aqui no ambiente hospitalar, né? Aqui mais especificamente no tempo da pandemia, em que a gente fala sobre as vacinações, né? Nós participamos de drive-thru na escola, também participamos das campanhas de vacinação do município de Porto Alegre, continuamos ainda atuando nessas frentes, coordenamos então os trabalhos de vacinação a escola de enfermagem coordenou essas atividades de vacinação dos servidores da universidade, né? Aqui mais uma foto, né, que eu acho que representa um pouco, né, todo esse nosso envolvimento. Aqui, quando nós estávamos já finalizando, né, a etapa de vacinação dos servidores da universidade, servidores tanto professores como técnicos administrativos, né. Aqui eu tinha um vídeo para passar para vocês, mas o MConf desconfigura, então vou ficar devendo, mas era de uma professora e duas alunas falando, né, sobre a experiência delas do retorno. Elas estavam retornando de uma instituição de longa permanência de idosos onde elas foram vacinar os alunos, né, e falando do que a URGS faz, né, do que a escola de enfermagem faz e do que o nosso departamento propicia para que esses professores e esses alunos se envolvam e façam, né. Então, acho que em linhas gerais era isso, né, talvez de deixar aqui a nossa satisfação de poder compor com vocês essa conversa, né, essa apresentação mais geral, né, sobre o que fazemos. Claro que o que fazemos é bem mais complexo do que nós apresentamos aqui, mas que a gente possa em vários momentos também conversar e que nosso curso, a nossa escola também possa recebê-los, né, acho que do próximo ano em diante, porque a gente tem muito gás para trabalhar, gostamos do que fazemos, adoramos, né, temos muito amor pelo que fazemos, e a gente gostaria muito, né, de contar com todos vocês nessa composição, sendo os nossos próximos alunos, né, dentro da nossa formação. Tá bem? É isso, professora Aline. Fico à disposição também para qualquer outra pergunta na sequência que for necessária e muito obrigado, viu? Obrigada, professor Leandro, pela tua explanação, pela apresentação, explicando um pouco sobre o que é feito pelo DAOP, né? E agora, então, eu vou convidar a professora Luísa Maria Guerra, chefe substituta do Departamento de Enfermagem Médico-Cirúrgico, o DENC, da Escola de Enfermagem. Muito obrigada, professora, por estar aqui conosco e fique bem à vontade. Obrigada, professora Aline. Agradecemos também por essa oportunidade do Departamento de Enfermagem Médico-Cirúrgica poder participar dessa atividade tão interessante, tão importante, que é o Portas Abertas, que vem sendo realizada há vários anos já por toda a universidade.
e nesses últimos 2 anos teve que fazer uma adaptação, né, para realizar pela internet, e nesse ponto a gente perde bastante da convivência, né, do contato com os alunos futuros, com as pessoas que têm interesse na área de enfermagem, que estão pensando em seguir essa carreira. E esse contato visual e presencial, ele é bem importante, né? Essa questão do olho no olho, da gente poder transmitir o nosso carinho, a nossa dedicação pela profissão de enfermagem. Então, esse é um desafio que nós, dos 3 departamentos de enfermagem, estamos enfrentando hoje, de tentar transmitir um pouquinho para vocês do que é a enfermagem como profissão, né? Que é bastante difícil de transmitir isso pela internet, mas vamos tentar. Então, dando continuidade ao que o professor Leandro colocou, o nosso curso de enfermagem, ele tem duração de 5 anos, são 10 semestres, então, e dentro desses 10 semestres, vocês, os alunos, desenvolvem 42 atividades de ensino. Muitas delas com práticas nos campos, né, tanto na atenção básica quanto na atenção hospitalar. E especificamente o departamento do qual eu participo, que é o Departamento de Enfermagem Médico-Cirúrgica, ele é responsável por 7 atividades de ensino. E essas atividades se concentram nos primeiros 5 semestres do curso, que são semestres, especialmente os 4 primeiros, são semestres assim com bastante atividades, uma carga horária bastante intensa também, mas são os semestres em que o aluno sente o que é a enfermagem e como ele pode atuar no mercado de trabalho. Então, ele desenvolve muitos conhecimentos, muitas experiências e muitas habilidades técnicas também. Nesses semestres iniciais se concentram as atividades de ensino das ciências básicas, como fisiologia, patologia, bioquímica, então uma série de outras atividades complementares, né, complementares e essenciais para a formação do enfermeiro. Entre as atividades de ensino do nosso departamento estão aquelas relacionadas aos fundamentos de enfermagem. Então, nós temos, por exemplo, já no primeiro semestre, uma disciplina chamada Fundamentos do Cuidado em Enfermagem, em que os alunos começam a aprender sobre o que são tecnologias de cuidado, tecnologias leves e pesadas. Eles aprendem um pouquinho sobre o processo de enfermagem, que é o nosso instrumento de trabalho. O processo de enfermagem, ele consta de 5 etapas que são utilizadas pelo enfermeiro em tudo que ele faz, em todos os locais de trabalho, com todas as faixas etárias de pacientes, e o aluno, então, já começa a aprender sobre esse processo bem no primeiro semestre. Ele também tem um pouquinho sobre as teorias de enfermagem, e ele também já entra em contato com os princípios éticos, políticos, culturais e epidemiológicos que norteiam o fazer do enfermeiro no seu trabalho cotidiano. Na segunda etapa, existe uma outra disciplina chamada Fundamentos Filosóficos do Cuidado e Enfermagem, em que o aluno aprofunda um pouquinho sobre a trajetória da enfermagem na história mundial. Então, ele conhece a nossa precursora da enfermagem moderna, chamada Florence Nightingale, o trabalho que ela desempenhou na década de 1860, que foi um trabalho fundamental para a enfermagem moderna. E a Florence foi uma enfermeira inglesa, que ela foi extremamente respeitada pelos conhecimentos epidemiológicos e de controle de infecção que ela desenvolveu
a partir da Guerra da Crimeia e nos anos seguintes. Então, ela é uma profissional modelo para os enfermeiros ainda hoje. Também na etapa 2, os alunos têm uma disciplina chamada Sistemas de Informação e Registros em Saúde, que eles começam a fazer o contato com produtos de mídia, artefatos digitais, e como usar esses produtos na assistência, no ensino, né? Também no ensino de pacientes, né? No ensino Educação para a Saúde, na pesquisa e na gestão, ou seja, na administração. E essa é a primeira disciplina que o aluno começa a entrar em contato com uma área muito importante, que é a área da pesquisa. O nosso curso ele tem um eixo que trata da pesquisa desde o início da segunda etapa, que vai se completar lá na 10ª etapa do curso. E a pesquisa hoje, no mundo de hoje, ela é extremamente importante, e vocês podem se dar conta disso a partir do que vocês têm visto desde que a pandemia tomou conta do mundo e do nosso país também, né? Vocês ouviram falar muito sobre evidências, né? Que as ações de saúde têm que ser baseadas nas evidências. Pois então, as evidências surgem a partir de pesquisas, de vários tipos de pesquisas, e são elas que têm norteado o fazer de todos os profissionais da saúde nesse século XXI. Então, vocês vão ter uma sólida formação na área da pesquisa, tanto para fazer pesquisas como para consumir pesquisas. Como a gente lê um artigo científico, o que se aproveita dele, como é que se deve fazer a leitura crítica de um artigo científico. Tudo isso vocês aprendem ao longo do curso. Na terceira etapa, tem uma outra disciplina focada em pesquisa, que é a pesquisa em enfermagem 1, que os alunos aprendem alguns tipos de pesquisa, e no final dessa disciplina, eles elaboram uma pesquisa do tipo de revisão integrativa. Então, já estão aprendendo a fazer coisas práticas na área de pesquisa. Na etapa da quarta etapa, temos a disciplina chamada Cuidado e Enfermagem ao Adulto 1, que é uma disciplina assim, fundamental, no sentido de ser a primeira em que o estudante de enfermagem toma contato com os pacientes no hospital, numa unidade de internação. Ele aprende a fazer vários procedimentos, ele desenvolve estudos de caso, ele aprende a entrevistar um paciente, a anotar os dados que ele coletou do paciente, a fazer um diagnóstico de enfermagem e escolher intervenções de enfermagem para que esse paciente recupere a sua saúde. E depois ele também aprende a evoluir esse paciente, fazer anotações, verificar se as intervenções que ele determinou estão dando efeito ou não. Então, é uma disciplina com uma carga horária bem grande, com teoria e prática, e os alunos gostam muito dessa disciplina, e quando eles terminam, eles se sentem um pouquinho enfermeiros, né? Eles veem realmente o que é a profissão na área hospitalar, porque depois eles também têm disciplinas na área de atenção básica, que eles também começam a perceber o que é ser enfermeiro na atenção básica. Na etapa 5, que é a última etapa em que nós temos disciplinas do nosso departamento, temos a disciplina de Cuidado ao Adulto 2, em que os alunos desenvolvem habilidades de fazer consulta de enfermagem, e especialmente com pacientes em condições crônicas. É uma disciplina que é desenvolvida na parte prática no ambulatório do Hospital de Clínicas. E trabalhamos com os adultos, adulto jovem, na idade média, e o adulto idoso também.
E a última disciplina, na quinta etapa, se chama Integradora 1, que é uma disciplina teórica e que visa integrar os conhecimentos e habilidades que o aluno vem desenvolvendo desde a primeira etapa do curso, inclusive até a quinta. Então, se trabalham com estudos de caso, que são constituídos a partir de notícias comuns veiculadas na mídia, né? Na mídia impressa, na mídia virtual também, e trabalhamos 4 temas. Um deles é a espiritualidade, o outro é o Serviço Móvel de Atendimento de Urgência, o SAMU. Os outros 2 são a questão da saúde da população negra e a saúde da população LGBT. Então, a partir dessas notícias, os alunos começam a fazer perguntas, coisas que eles gostariam de saber, que foram suscitadas pela notícia apresentada. Então, essas são as nossas disciplinas. O departamento também realiza, tem professores que atuam na pós-graduação, vários professores. Temos professores que atuam na Revista Gaúcha de Enfermagem, como editores associados. E desenvolvemos, os professores também atuam na orientação de estágios curriculares, que são os 2 estágios lá no final do curso, na 9ª e na 10ª etapa, e também orientam trabalhos de conclusão de curso. E antes de encerrar, eu gostaria de destacar que o departamento realiza diversas atividades de extensão, entre elas uma chamada Acolhe Emergência. Temos também uma atividade chamada de Visita Estendida, que é uma atividade de acolhimento de pacientes, de familiares de pacientes internados na CTI do Hospital de Clínicas, que ela está suspensa no momento devido à pandemia, assim como a outra que eu citei, que é a Acolhe Emergência. Mas assim que for possível, vão ser retomadas. 2 professoras do departamento coordenam a Liga Acadêmica de Enfermagem, que desenvolve atividades continuamente, né? Então é bem importante essa atividade. Temos um núcleo de emergência, urgência e trauma, coordenado por uma das professoras do departamento, que realiza estudos, cursos e outras atividades. Temos algumas atividades de extensão voltadas para o envelhecimento e a qualidade de vida, tanto do cuidador leigo como da comunidade em geral. E uma última atividade, que é chamada Projeto de Extensão Internacional, Aprendizagem Centrada no Estudante. Ele é uma atividade que está sendo desenvolvida em vários países da América Latina por cursos de enfermagem e pelo nosso também. Participam alunos e professores da Escola de Enfermagem. Eu acho que, de um modo geral, é isso. Depois nós podemos responder questões específicas dos futuros alunos do curso ou das pessoas que estão interessadas. Obrigada. Obrigada, professora Luísa, pela tua fala, explicando um pouco mais sobre as atividades que são realizadas pelo DENC e a importância, né, na formação do enfermeiro. Então, prosseguindo, eu vou convidar a professora Ivana de Souza Carlo, que é chefe do Departamento de Enfermagem Materna e Infantil, o DEMI. A professora Ivana estava com uma dificuldade com a câmera. Eu não sei se ela conseguiu ligar ou não. Se não, continuo com a mesma dificuldade. Está me ouvindo? Oi? Sim. Continuo com a mesma dificuldade. Infelizmente, não vou poder aparecer para o grupo, mas o importante é a gente falar sobre o cuidado que o nosso Departamento de Enfermagem Materna e Infantil faz. Desenvolve, né? O importante dizer que o nosso departamento recebe os acadêmicos de enfermagem exatamente no meio do curso. É o se dar conta de,
né? Que eles estão começando a vida, né? Passaram pelo DENC, que é o médico cirúrgico, pelo DAOP, e estão entrando no universo do cuidado da mãe e do seu bebê e da criança. E, enfim, a família, né? Então, são esses os nossos referenciais. Nós cuidamos do desenvolvimento dessa criança, desde o útero materno, dessa mãe, do cuidado com essa mulher, gestante, puérpera, e com o seu bebê, que vai crescer, se desenvolver e se tornar um adulto saudável. É isso que a gente espera. Para isso, o nosso departamento, ele abriga 4 atividades de ensino. Nós trabalhamos com a enfermagens no cuidado às mulheres e seus recém-nascidos, as bases epidemiológicas também está no nosso departamento, o cuidado à criança e uma disciplina de integradora, onde essa disciplina de integradora a gente tem os elementos da área materno-infantil, para que sejam desenvolvidos ao longo do curso. Bom, atualmente, nosso departamento tem 20 professores, divididos em torno de 11 na área pediátrica e 19 na área... 10 na área pediátrica e 10 na área de obstetrícia. A gente também tem atividades de extensão, onde recentemente, quando era presencial as atividades, o nosso departamento foi premiado 2 vezes com a atividade de extensão de violência, cuidado da criança com violência e com o cuidado pela prematuridade. Então, nós também cuidamos dos nenês prematuros, 500 gramas, 600 gramas, 700 gramas e 1 quilo. Então, o enfermeiro, cuidador de criança, cuida desses recém-nascidos prematuros, de suas mães com uma fragilidade, por ter uma expectativa de ganhar um nenê rígido, saudável, grande, e nesse momento ela não pode levar esse nenê para casa. E quem cuida dessa mãe é o enfermeiro. Então, somos nós que cuidamos dessa mãe e desse recém-nascido. Depois nós cuidamos das crianças, né? Que ficam doentes ao longo do seu processo de viver nessa vida que está se iniciando. E somos nós, os enfermeiros da área pediátrica, que iniciamos os cuidados, orientando. Muitas vezes essas crianças têm doenças crônicas e essas famílias não sabem como cuidar. E somos nós da área da pediatria, da enfermagem pediátrica, que conduzimos as mães e os pais, os cuidadores, para esse cuidado. Também a gente atua no pós-graduação, nós temos professores que atuam no pós-graduação, temos também na área de pesquisa, eles desenvolvem sua pesquisa na parte de prematuridade, na área de AIDS na infância, e acho que é isso, são esses 2 temáticas. Então, eu convido, né, eu que queiram, assim, infelizmente não posso nem aparecer e nem falar, mas é mostrar o que eu tinha apresentado, o que eu tinha feito, mas fico à disposição do grupo também para essa conversa. Obrigada. Obrigada, professora Ivana, pela tua fala. Eu vou convidar que todos que conseguem ligar a câmera, que liguem, os palestrantes, né, professora Tatiana, Luísa e Leandro, para que a gente possa fazer uma sessão de perguntas e respostas dos alunos, para justamente ocorrer essa conversa, né, de alunos, futuros alunos da Escola de Enfermagem e professores, que é o propósito dessa nossa live. A gente vem acompanhando ali no chat, mas aparentemente no YouTube não teve nenhuma pergunta ainda. Eu vou fazer algumas perguntas que eram bem comuns na época que nós tínhamos o Portas Abertas presencial
que a gente tem um levantamento das perguntas que os alunos mais faziam, então eu vou fazer, e também algumas referentes a esse momento da pandemia, tá bem? E aí a gente pode se organizar para que todos possam ir respondendo. E eu convido aos alunos de ensino médio, né, que estão interessados em ser enfermeiros ou sanitarista, que escrevam ali no chat as perguntas que a gente pode estar respondendo até o final da nossa live. A primeira pergunta que eu tenho aqui, que era bem comum de se fazer, é: pode estudar e trabalhar enquanto faz o curso de enfermagem ou de saúde coletiva? De repente, a Tatiana pode começar falando da saúde coletiva e depois a gente fala da enfermagem. Por favor, Tati. Sim, Aline, uma ótima pergunta, né? Eu acho que mesmo que ela não tenha, neste momento, particularmente surgido, né, de algum futuro estudante, realmente é uma pergunta bem recorrente, e para nós que somos um curso noturno, né, então, assim, a saúde coletiva, né, é uma graduação que é ofertada no noturno. Então, o perfil dos nossos estudantes é realmente o perfil de um estudante trabalhador. Algo que eu também imagino que na enfermagem cada vez mais também esteja ocorrendo, mesmo a enfermagem sendo um curso diurno, né? Acho que esse é um perfil um pouco também que vem se transformando na universidade, muito por conta também das possibilidades de entradas, né, pelas cotas na universidade. Sim, né, eu como professora de um curso noturno, né, obviamente que vou dizer sim, é possível, né, estudar e trabalhar, embora sim seja extremamente difícil, né, estudar e trabalhar, né? A gente tem bastante consciência desse desafio, porque acho que é um desafio tanto para um curso noturno quanto para um curso diurno, né, nós fazermos essa dupla jornada. Não é, acho que um desafio que é específico nem do curso de saúde coletiva e nem do curso de enfermagem, é para todos os cursos, né, de formação em nível universitário, por essas razões, né, que eu até já mencionei. E bom, a universidade cada vez mais também está com esse olhar atento, né, para conseguir, da melhor forma possível, também garantir um ensino de qualidade e de acesso, né, ao maior número de pessoas, nas suas diversidades, inclusive, e não só de acesso, mas também poder garantir a permanência desses estudantes ao longo da sua formação, né? Ou seja, pensa sempre em estratégias que possam, né, dar as oportunidades para esses estudantes continuarem a sua formação. Então, um desafio também para nós, né, professores, então não somente um desafio para esse aluno, né, para esse estudante que venha para a universidade sendo um trabalhador. Acho que, né, vou passar a palavra para os colegas, senão eu fico monopolizando aqui. Algum professor da enfermagem quer? Bem, né, acho que a professora Tatiana trouxe em linhas gerais aquilo que nós pensamos, né, nós temos no curso, e falando especificamente agora do curso de enfermagem, nós temos muitos trabalhadores, né, é claro que talvez a característica do curso do nosso, por ser mais diurno, né, talvez a compatibilização entre o trabalho e as exigências da graduação às vezes sejam mais difíceis de serem feitas, né? Mas enfim, a gente tem muitos trabalhadores, né? Muitos técnicos de enfermagem, a gente tem, claro que a maioria desses nossos trabalhadores acabam sendo trabalhadores da profissão de enfermagem, né? Enfim, mas a gente tem trabalhadores de outras áreas também, né? Então, é bem possível de se fazer, isso é muito possível. Agora,
Acho que Tatiana trouxe bem isso, assim, né? É uma questão de acaba requerindo uma organização de vida pessoal, compatibilizar essa jornada de trabalho e se dedicar à graduação, né, que é uma parte importante da vida, da sua caminhada na vida, mas também as suas necessidades de trabalho, até para sobrevivência, enfim, né? Então, tudo que nós podemos fazer para permitir que isso aconteça, né? É claro, a gente sempre prioriza, né, dentro das nossas conversas essas questões, né? Agora, claro, por não sermos um curso noturno, talvez seja uma questão que pese mais, né, ao aluno trabalhador, essa questão de muitas vezes ter que fazer trocas de turnos, enfim. Mas acho que também tem uma questão importante para se colocar, que o nosso curso de enfermagem, ele não é curso de turno integral, né? Então, ele não funciona manhã, tarde e noite, né? Ele funciona em um turno específico, né, a cada semestre. Então, tem semestres que são mais de manhã, tem semestres que são mais à tarde. Então, isso também ajuda para esse trabalhador, né, na hora de fazer trocas, na hora de fazer algumas negociações com o ambiente de trabalho, com os professores, enfim, isso também dá um pouco mais de flexibilidade, né, nessas negociações. Acho que talvez em linhas gerais seja isso, né? Obrigada. Eu sei que um pouco vocês já falaram nas apresentações de vocês, mas se pudessem explicar um pouco mais como que estão ocorrendo as aulas nesse período de pandemia, né, com o ensino remoto emergencial, e se existe previsão de retorno às atividades práticas dos estágios, né? Porque em vários momentos vocês falaram dos campos de estágio, as oportunidades de práticas em serviços de saúde. Então, como que está esse retorno, né, às atividades neste período, ou se há possibilidade de retorno ou não, qual é a previsão? Professora Luísa? Eu acho que tem que abrir o microfone. Isso. Bom, o ano passado realmente foi muito difícil, né, com o início da pandemia, e especialmente porque não se sabia praticamente nada sobre a pandemia em si, a transmissão, e à medida que os conhecimentos foram surgindo, a situação foi melhorando um pouco. Tanto é que no semestre passado, uma das disciplinas já conseguiu fazer uma prática bem reduzida no hospital, com um número reduzido de alunos, uma carga horária reduzida, mas foi possível. E nesse semestre que nós estamos agora, foi feito todo um plano de retorno com atividades restritas, com todo o cuidado necessário, né? Alunos e professores imunizados, uma série de cuidados. E vai se retornando gradativamente às práticas, às disciplinas com práticas. Temos tido algumas restrições de campus, que eles não conseguem permitir a entrada de alunos ainda, mas são poucos esses campus. E outros campus limitam o número de alunos, né, que a gente pode levar. Mas, mesmo assim, a gente está com toda a programação pronta. Algumas disciplinas já começam agora em setembro, as atividades práticas. O próprio laboratório de enfermagem, que nós chamamos de LAPENF, vai poder ser utilizado com medidas restritivas bem rigorosas a partir do início de outubro. Então, gradualmente, nós estamos retomando as práticas que são essenciais para a formação do enfermeiro. E agora eu acho que, mesmo com a nova variante, a Delta, se tem muito conhecimento sobre os modos de transmissão, modo de prevenção, né? E a vacinação já avançou bastante, então eu acho que vai melhorar bastante essa situação. Tatiana, tu não queres falar um pouquinho sobre como está sendo na saúde coletiva? Sim,
Assim, o curso de saúde coletiva, como ele é um curso estritamente noturno, então ele funciona somente realmente no noturno, e nesse sentido ele então tem um pouco mais de restrição, né, de espaço, de carga horária na semana. É um curso que já desde o seu início trabalhava com disciplinas, né, com as nossas unidades de produção pedagógicas, já no formato do EAD. O que nos deu um pouco, né, eu digo, de experiência em lidar com essas ferramentas antes da pandemia. Mas a pandemia ela nos trouxe outros desafios, né? Talvez não fossem esses tecnológicos, de lidar com essas plataformas e de como poder fazer um ensino totalmente, né, remoto, nos trouxe os desafios que era fazer chegar essas tecnologias aos nossos estudantes, né? Por conta das dificuldades tanto de acesso à internet, de acesso a equipamentos, mas também pelas próprias condições de vida, né, desses estudantes trabalhadores. Então, assim, acho que nós, até porque por conta de que as nossas práticas em termos de estágios obrigatórios, elas se dão somente no final do curso, né? Essas práticas, elas puderam ser retomadas à medida que muitos dos estudantes, e também foi uma causalidade, muitos dos nossos estudantes, como eles são trabalhadores, e são trabalhadores da saúde também, muitas vezes, os nossos próprios estudantes de saúde coletiva, eles já estavam vacinados, né? E eles puderam, ou os que não estavam vacinados, eles puderam logo se vacinar e retornar a essas práticas. As nossas atividades ao longo do curso, em termos de práticas, que se configuram muito mais em cenários de práticas, por exemplo, idas a territórios, né, muito mais para atividades de observação ou de coleta de informação, nós transformamos esses territórios em territórios virtuais, né? Então, conseguimos continuar mantendo esse contato com a realidade, né, dos territórios, mas de forma virtual. Mas assim, claro, os desafios eles permanecem ainda, porque o virtual ele dá muitas possibilidades, mas ele é extremamente cansativo, ele ainda não atinge a todo mundo, né, de uma forma homogênea, então trabalhar com todas essas dificuldades não tem sido fácil. Por enquanto, né, seguimos as orientações do Comitê Covid da universidade em relação ao retorno, né, às atividades presenciais, e não temos ainda a perspectiva, bom, para esse semestre certamente não, né, mas para o próximo, quem sabe, né, uma vez que a tendência neste momento, né, é de uma melhora, né, não podemos afirmar que isso continuará assim, mas talvez, né, a gente possa, no próximo semestre, quem sabe, retornando gradativamente para um modelo híbrido, voltar a um presencial, né, no próximo ano. Vamos torcer que sim. Luísa, eu gostaria de complementar. Isso, eu queria complementar porque eu não falei sobre os estágios curriculares, que são os estágios na 9ª e na 10ª etapa do curso. Eles continuaram durante a pandemia, eles só foram interrompidos por um mês entre março e abril do ano passado, que foi bem no início, mas logo em seguida os alunos voltaram para os campos. Claro que os alunos que quiseram voltar, né, porque ainda não existia vacina. E nós formamos já durante esse período de pandemia cerca de 100 novos enfermeiros. Então, o estágio curricular era muito importante que ele continuasse para a formação de profissionais para atuarem na pandemia também. E ele seguiu, assim, na nossa universidade, como em várias outras universidades do país também, os alunos que já estavam no fim do curso quiseram participar, né,
da luta contra a pandemia e alguns até abreviaram a sua formação em função de portaria do Ministério da Saúde. É isso, Aline. Obrigada. Obrigada, Luísa. O Leandro queria falar alguma coisinha rapidamente. Isso, acho que complementando o que as colegas colocaram, né, é claro que o nosso carro-chefe acaba sendo o ensino da graduação, né, pessoal? Então, mas a universidade também se faz com ensino, pesquisa e extensão, né? E nessa perspectiva, apesar acho que a professora Luísa falou bem, assim, o ano passado foi um ano muito difícil para todo mundo, né? Acho que todo mundo foi meio pego de surpresa, impactado, a gente paralisou muitas das atividades, mas muitas delas também ocorriam com mais frequência, que é, por exemplo, o envolvimento dos alunos em atividades de extensão universitária, né? Falando talvez no nosso caso da enfermagem, nas campanhas de vacinação, quando começaram as vacinações, né, nas atividades de estágio não obrigatório nas instituições de saúde, né, então em atividades de vigilância, enfim, então acho que teve também outros envolvimentos dos alunos que não especificamente em atividades de ensino de graduação e que eu acho que vale a pena a gente reforçar e que existe um campo muito, muito aberto para isso, né, claro que hoje a situação epidemiológica parece ser mais favorável, né? Permitindo, inclusive, o nosso retorno às atividades de ensino, mas a universidade ela nunca parou, né? Ela nunca parou porque é isso, porque a gente produz conhecimento em cima de Covid, ninguém conhecia Covid, né? Ninguém sabia do que se tratava e todo mundo teve que aprender Covid, aprender a fazer, a pesquisar, a entender. Então, se a gente tem evidências hoje de uma variante, se a gente tem evidências hoje de que a Covid se transmite assim, desse jeito e tal, é porque a universidade nunca parou, né? Nós nunca paramos, então acho que isso é importante colocar também. Sim, Leandro, isso é muito importante mesmo, de mostrar para talvez a comunidade que por vezes não conhece muito o que exatamente é feito na universidade, para que se tenha ciência, né, de que embora por um tempo as atividades de ensino elas foram suspensas, né, inicialmente, mas que depois retomaram, diversas outras atividades se mantiveram, né. A gente já está passando do nosso tempo, eu sei que a professora Tatiana tem uma aula agora para dar, ela já deve estar, inclusive, atrasada, mas eu só gostaria de finalizar, eu não sei se vocês gostariam de fazer uma fala final, talvez a Ivana está ainda aí. Ivana? Então, eu faço a fala final, dizer que venham conhecer o curso de enfermagem. Enfermeiro é ser cuidador de natureza, cuidador da alma e do corpo. E isso é muito importante. Cuidar no desenvolvimento, nós cuidamos, o enfermeiro cuida, desde o nascimento até o último suspiro. Isso é uma coisa importante, e não é só chavão, né? A gente cuida todo esse processo através da saúde mental, através do cuidado com esse ser humano que inicia a vida até a sua terminalidade. Trabalhamos dentro do curso de saúde coletiva, cuidando todos os espaços sociais, onde esse ser cresce, se amadurece e está pronto para a vida. E mesmo na sua terminalidade, somos nós, os enfermeiros, que ajudamos e conduzimos essa terminalidade. Então, ser enfermeira é isso, é cuidar do outro com amorosidade e respeito. Recado. Então, pessoal, eu gostaria de agradecer mais uma vez a participação de vocês, chefes e chefes substitutos. Foi muito bom escutar um pouco sobre os departamentos, conhecer as atividades que cada departamento faz e a contribuição na formação do enfermeiro ou do sanitarista. Eu também agradeço aos demais professores, servidores técnicos administrativos, alunos e futuros alunos da Escola de Enfermagem que estão nos prestigiando agora ou que vão assistir depois a live, que ficará gravada.
Desejo a todos uma ótima, um resto de noite, né? Eu ia falar boa tarde, mas já seria boa noite. E convido que vocês sigam assistindo, participando das atividades do Portas Abertas. Toda a nossa programação está disponível no site do Laboratório de Ensino Virtual em Enfermagem, Levi, que tem vários outros vídeos, né, games e outras lives disponíveis para que vocês conheçam um pouco mais dos nossos cursos de enfermagem e saúde coletiva. Então, muito obrigada a todos e até a próxima.